Eu ensinei acidentalmente o Cibate para o papagaio do meu colega de quarto. Meu colega de quarto ainda não sabe disso. Estou em maus lençóis. Meu colega de quarto está acampando fora da cidade até o final do fim de semana e ele vai ficar furioso quando descobrir. Ok, todos nós conhecemos a história do Cibate. Não precisa entrar nisso. Meu colega de quarto está fora da cidade por uma semana e eu tenho todo o apartamento para mim. 4 dias atrás, eu, 29 anos, perguntei à minha namorada, 29 anos, se ela gostaria de aproveitar um momento divertido enquanto ouvíamos Cibate. Ela e eu somos bem estranhos e estamos abertos a fazer esse tipo de coisa boba. Como não surpresa, ela riu e disse sim. Eu só achei que seria divertido experimentar. Para minha surpresa, realmente não foi tão estranho quanto eu pensava que seria. Talvez seja porque o amor que sinto por ela é tão intenso que deixou apenas cerca de 5% do meu poder cerebral focado nos sons de golfinhos ao fundo. No dia seguinte, decidimos fazer isso de novo. Só que desta vez, Cibate foi uma surpresa para ela. Depois de alguns minutos de beijos, liguei a música e ambos começamos a rir histericamente antes de nos envolvermos. Eu até durou mais do que no dia anterior, o que agora eu lamento. Aqui está o problema, que estupidamente não parei nem por um segundo para considerar. Enquanto meu colega de quarto está fora da cidade, estou cuidando do papagaio dele, que fica na nossa sala de estar, que compartilha uma porta muito fina com o meu quarto. Este não é um papagaio comum. Este é um Lori tagarela, a mesma ave daquele vídeo no YouTube que vai, voa ao H. Esse pássaro não para de falar. Ele faz tanto barulho que eu naturalmente aprendi a ignorá-lo depois de um ano morando com ele de qualquer maneira. De alguma forma, nem passou pela minha cabeça que esses papagaios aprendem palavras e sons e os imitam surpreendentemente com precisão. Antes de sair para o trabalho ontem de manhã, fiz um café e me sentei na sala de estar por um tempo, apenas relaxando e fechando os olhos. De repente, ouço as primeiras notas do Cibate em tom e ritmo perfeitos. Abri os olhos e esse pequeno cara estava me encarando. 5 a 10 segundos se passam e ouço de novo. Eu apenas peguei minhas coisas e saí para o trabalho imediatamente. Eu tive que escapar, imaginando que encontraria uma maneira de resolver ou explicar isso mais tarde. Mas quanto mais penso nisso, mais percebo que estou simplesmente em apuros. Meu colega de quarto não é estranho como eu, e ele detesta quando eu falo coisas bobas para o pássaro. Quando ele voltar neste fim de semana, estou preocupado que ele vá me dar um aviso e sair. O meu padrasto quer dormir comigo para substituir a minha mãe. Basicamente, ele criou-me desde os 3 anos de idade e agora quer meter o seu Willy em mim. A minha mãe teve-me aos 18 anos, logo a seguir ao liceu, e o meu pai morreu um ano depois, o que a deixou uma mãe adolescente vulnerável. De repente, a minha mãe voltou a casar-se aos 21 anos e teve as minhas irmãs. O meu padrasto Scott foi o único pai que conheci, e tem sido fantástico. No entanto, as coisas mudaram quando fiz 19 anos. Lembro-me que o Scott se tornou um pouco mais sensível do que o normal e um pouco pessoal demais. Estava sempre a dizer-me que eu era linda e que estava bem desenvolvida e que, se ele tivesse a minha idade, teria ido logo atrás de mim. Oferecia-me vinho. Eu recusava e ele perguntava-me sobre a minha vida íntima depois de um copo a mais. Ignorei o facto porque pensei que talvez ele estivesse a ser um pai intrometido e só quisesse certificar-se de que a filha não tinha intimidades. Depois, este tipo de coisas continuou até ao ponto em que o meu padrasto tentou beijar-me. No ano passado. Contei à minha mãe e ela riu-se e disse-me que era assim que ele ficava depois de muitas bebidas. Soube então que tinha de fazer planos para me ir embora, por isso comecei a poupar. Depois desse incidente, as coisas acalmaram um pouco até que a minha mãe engravidou aos 39 anos. É uma gravidez de alto risco, por isso ela está a fazer muito repouso na cama e a ter cuidados extra com o médico. Há algumas semanas, a minha mãe e o Scott sentaram-se comigo e disseram-me que o médico dela tinha dito que ela devia evitar intimidades durante a gravidez devido a várias razões de saúde que não vou referir. Perguntaram-me se eu podia ter intimidade com o Scott só até ela poder ter intimidade novamente. Claro que eu disse que não. Fiquei furiosa, estava a chorar. Ela disse-me que não se importava e que também estaria no quarto. Eu disse-lhe que isso era ainda pior. Tipo, o que é que eles estão a pensar? Agora tenho dinheiro suficiente para um apartamento que foi aprovado. Vou assinar o contrato de arrendamento na próxima semana. Os meus pais ignoram-me e toda a casa está cheia de tensão. As minhas irmãs mais novas não percebem o que se está a passar e a minha mãe disse-me para não dizer nada. Mas as minhas irmãs são espertas, sabem que se passa alguma coisa e não param de me perguntar sobre o assunto, especialmente a mais velha. Hoje, ela veio ter comigo a chorar e disse-me que era melhor contar-lhe o que se estava a passar agora mesmo. Eu não disse nada. Como é que me afasto desta gente do Alabama? Qual é o segredo mais horripilante que você descobriu sobre seus pais? Eu não faço ideia de como processar tudo isso e estou completamente despreparado para o que está por vir. Tanto meu irmão mais velho quanto minha irmã foram para a mesma faculdade. Meu irmão se formou há 2 anos. Minha irmã está prestes a se formar em 2 anos. Ambos tiveram todas as despesas da faculdade pagas pelo nosso pai. Meu pai pagou por todas as despesas da faculdade deles, incluindo aluguel, comida, carros, mesada, você nomeia. Meu irmão agora tem um emprego, seu próprio lugar, mora com a noiva e tem sua vida em ordem. Minha irmã já tem um emprego bem remunerado e meu pai ainda paga por quase tudo para ela. Fui aceito na mesma faculdade, que sempre foi o plano, e estava ansioso para conversar com meus pais sobre os próximos passos e pedir que me ajudassem da mesma forma que fizeram com meus irmãos. Sempre presumi que eles tinham dinheiro guardado para minha faculdade, da mesma forma que tinham para meus irmãos. Em vez disso, fui surpreendido com uma história sobre a traição da minha mãe, como sou o resultado de sua traição e como meu pai não está disposto a me apoiar mais no futuro. Meu pai me disse que minha mãe teve 18 anos para me informar e me preparar para o futuro, mas obviamente ela nunca o fez. Ele disse que nunca foi o lugar dele dizer nada, já que eu não sou seu filho e ele não queria interferir na criação da minha mãe. Aparentemente, meus avós sabem que não sou filho biológico do meu pai, mas não se deram ao trabalho de me contar nada também. Meus irmãos não tinham ideia, e eles estão tão surpresos quanto eu, porque nunca houve um indício de algo errado. Posso ser ingênuo, mas sempre pensei que tinha um ótimo relacionamento com meu pai.
Nós íamos a eventos esportivos juntos, pescávamos juntos. Ele me tutorou quando eu tinha dificuldades com matemática. Meu pai é engenheiro. Ele me ensinou a dirigir. Nunca percebi nada. Ele guarda ressentimento de mim. Quer dizer, ele me deu meu nome e explicou o que meu nome significa, e ele estava muito orgulhoso disso. É uma história que ele conta de vez em quando. Gosta de falar coisas assim sobre mim. Minha mãe nunca disse uma palavra sobre nada, e aparentemente era para ela ter tido a conversa comigo, mas ela nunca o fez. Me sinto abandonado e despreparado para o que está por vir. Nem tenho certeza se conseguirei mais ir para a faculdade. Sempre presumi que meus pais pagariam por isso. Nunca tive um emprego e não sei qual emprego posso conseguir para me sustentar na faculdade. Não faço ideia de como solicitar empréstimos. Tudo o que minha mãe fez foi chorar e pedir desculpas, mas nada de substancial. Ela não sabe como me ajudar. Nem sei se sou bem-vindo em casa agora. Está tudo incerto. Me sinto envergonhado saindo do meu quarto, e se me pedirem para sair, não sei para onde ir. Não tenho economias, talvez $400 juntados. Estou com raiva da minha mãe. Estou confuso sobre minha relação com meu pai. Há um homem por aí que é meu pai biológico e que nunca quis ter nada a ver comigo. Me sinto rejeitado e não sei o que fazer para resolver essa situação. Consegui conversar com minha mãe ontem, mas desisti no meio do que tinha para dizer. A boa notícia é que não estou sendo expulso ou deserdado. Minha mãe não lidou com tudo isso muito bem, mas está se aproximando e respondeu algumas perguntas adicionais para mim. Quando minha mãe teve um caso há anos e ficou grávida de mim, meus pais iniciaram um divórcio. Minha mãe se mudou com o homem com quem teve o caso, mas depois de alguns meses, esse cara decidiu que não queria mais nada com isso. Ele a expulsou, e ela não tinha para onde ir. Então, meus avós a acolheram porque ela ainda era mãe dos netos do sobrinho deles. Minha mãe e meu pai voltaram a ficar juntos após muito trabalho. Meu pai me adotou como seu filho, e assim tem sido minha vida desde então. O homem que é meu pai biológico não está mais na foto. Meu pai realmente não sabia quem ele era, e minha mãe não ouviu nem viu desde então. Ele tinha plena consciência de que minha mãe estava grávida de seu filho. Suponho que ele tinha coisas mais importantes para fazer, mas não parece que estava prestes a resolver a fome no mundo. Ela o conheceu em um bar, não em um evento beneficente, e eu não sinto necessidade de saber mais sobre quem ele é. Pensei sobre o assunto nas últimas 2 semanas, desde que tomei conhecimento de tudo isso, e realmente não senti o desejo de saber quem ele é, onde está, se está vivo, se tenho outros irmãos por aí. Foi sugerido que eu comprasse um kit de DNA do 23andMe. Talvez eu possa encontrá-lo dessa forma, mas acho que vou evitar fazer isso especificamente para não encontrá-lo ou ele me encontrar. Pelo que me importa, tenho uma mãe, um pai, um irmão e uma irmã, e essa é minha família daqui para frente. Planejo conseguir um emprego e me tornar mais independente, mas não como uma tentativa de me afastar da minha família, mas para sentir que não ficaria perdido no mundo se minha família desaparecesse de repente. Minha mãe admite que fui mimado muito mais do que meus irmãos e que eles deveriam ter me preparado melhor para o que está por vir.